Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vilauta e na aula de hoje a gente vai fazer uma carteira super legal, muito simples e bem fácil de fazer. Só que antes eu quero conversar um pouquinho com vocês, eu quero contar que eu já estou gravando no meu novo espaço. Essa é a primeira aula que eu gravo aqui no estúdio novo. Na verdade ele não é bem assim um estúdio novo, ele é o meu espaço novo de trabalho e já quero deixar uma enquete aqui com vocês. O que vocês preferem? Comenta aqui embaixo. Vocês gostavam mais do estúdio anterior com aquele fundo rosinha ou vocês gostam mais assim, onde vocês veem os tecidos e algumas coisinhas aqui da loja? Se você ainda não sabe, eu tenho também uma loja de materiais para costura criativa incrível, não é porque é minha não, mas tem muita coisa bonita e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem. Depois da aula vocês podem dar uma passadinha lá e encontrar não só os materiais que a gente usa aqui no canal, mas também uma infinidade de tecidos e outras ferramentas que são muito bacanas para costura criativa. Eu seleciono tudo a dedo para vocês, então depois da aula você fica convidada para dar uma passadinha lá e conhecer a loja online. A gente envia para todo o Brasil, aceita diversas formas de pagamento, enfim, vamos para a aula então? Essa daqui é a peça que a gente vai fazer hoje. Como eu falei antes, é uma carteira super simples, mas bem bonitinha, bem funcional. Ela tem zíper dos dois lados, aqui e aqui, e um bolso na frente para você colocar principalmente o celular. Bolsinho fechado com botão de imã. E o fecho aqui ele é de corino, combinando com a alcinha, super bonito. Então espero que vocês gostem da aula de hoje. Agora eu vou passar a lista de materiais. A gente vai precisar de 2 pedaços de 23 centímetros de zíper. Aqui eu estou usando zíper de nylon número 5 por metro, com cursor. Aqui eu coloquei um cursor de coração bem bonitinho. Uma alcinha de mão, a minha é de couro. E o fecho de corino, que já vem com botão de imã. Se você não tiver esse fecho e quiser adaptar na sua casa um fecho de tecido, aí você vai fazer o fechinho de tecido com 11 centímetros de comprimento. Para o porta-alça, a gente vai cortar um pedacinho de 4 por 7 centímetros do tecido principal. Aqui, a gente vai cortar 14 por 16 centímetros no tecido principal, no tecido de forro e também na manta, que pode ser R1 ou R2. E para o corpo da carteira, a gente vai cortar no jeans matelassé. Esse aqui, na verdade, ele é quiltado. Essa estampa chama Elis, são umas flores muito bonitas, tem disponível lá no site também, tá aqui embaixo para vocês o link. Então aqui a gente vai cortar 2 vezes no jeans, 14 por 20 centímetros, e no tecido de forro a gente vai cortar 4 vezes, também 14 por 20 centímetros. Eu vou começar a costura pelo porta-alça, então eu vou dobrar ele aqui ao meio no sentido do comprimento. Vou vincar para marcar aqui o meio. E aí, nessa marcação, eu vou trazer a margem até o centro. Aqui. Aqui eu sempre falo que é como se fosse um viés. Aqui, dobra bem certinho. E aí dobra ao meio de novo. Fica uma tirinha super reforçada, que é onde a gente vai pegar com o mosquetão depois que a peça estiver pronta. Então agora eu vou passar uma costura em cada lateral, bem na beiradinha, e aí a gente vai reservar essa tirinha de porta-alça. A tirinha costurada fica assim, a gente vai reservar essa peça e agora a gente vai partir para o bolso. Para o bolso a gente vai começar posicionando o tecido estampado aqui em cima da manta e aí por cima dele eu vou colocar o forro do bolso, assim encostando o direito com o direito dos dois tecidos. E aí agora, com o pé de máquina, eu vou passar uma costura aqui em cima, no lado que mede 14 centímetros. Retrocesso no começo e também no final da costura. Vou abrir aqui e vincar bem. Vou passar o forro lá para trás e já vou rebater essa costura aqui para o forro ficar bem quietinho lá no lugar dele. Quem quiser nessa parte pode usar um ponto decorativo, uma costurinha diferente ou só a costura reta mesmo. Agora que o nosso bolso já está costurado, é hora de instalar o botão de imã nele. A gente vai instalar essa parte de baixo aqui, a parte de cima já vem fixada na linguinha. Então, eu vou marcar aqui o meio, nesse sentido,
e 3 centímetros para baixo da borda aqui de cima, onde a gente fez a costura. Então, da onde começa o tecido para baixo, a gente vai marcar 3 centímetros. Para marcar o meio, eu posso dobrar ele assim e fazer um risquinho com giz. E os 3 centímetros aí a gente mede com a régua mesmo. Então aqui eu marquei as duas perninhas do botão para fazer o cortezinho para encaixar ele. Eu vou tirar o tecido do forro daqui e vou fazer o cortezinho para instalar o botão só nas duas camadas da frente, o tecido e a manta, o tecido do forro não. E aí agora com muito cuidado, com o abridor de casa, o abridor de costura, eu vou fazer os buraquinhos aqui. Quem preferir pode fazer com a tesoura, tem várias formas de fazer isso aqui, só toma cuidado para não abrir muito, tá? Então, corta aqui um pouquinho de cada lado para passar a perninha do botão. Passei o botão pelos furinhos, agora ele vem com essa chapinha aqui. E aí, com a ajuda da tesoura, eu vou dobrar essas perninhas dele. Eu gosto de dobrar para fora, acho que fica menos volume. Se dobrar para dentro, ela passa uma por cima da outra, fica muito volumoso. E agora sim a gente volta o forro para cá, ó. O acabamento fica bem bonito, bem discreto e o botãozinho já está instalado aqui quando você olha pelo lado de fora. Vou pegar uma das partes de jeans, vou sobrepor aqui o bolso, vou alinhar por baixo a parte que está aberta, né? As laterais também estão abertas ainda. E quando ele estiver bem posicionado aqui, a gente pode usar alfinete ou clipes de costura e passar uma costura de segurança aqui em volta só para prender os dois juntos. Hoje eu vou usar esses clipes de costura que vocês também encontram lá na minha loja online. Vou prender eles aqui. Dois de cada lado já é o suficiente. E aí eu vou prender aqui na lateral com uma costura de segurança, que é uma costura bem na beiradinha. Então eu vou colocar a agulha na posição 7.0. Agora eu vou separar as duas partes do zíper, vou guardar o cursor aqui um pouquinho. E aí eu já vou posicionar esse zíper aqui, ó, na lateral do bolso, que já tá junto com o jeans. O zíper vai ficar, por enquanto, com o lado direito para baixo e os dentinhos apontando aqui para o lado esquerdo, né, para dentro do tecido. E por cima disso, eu já vou colocar também uma camada de forro. Então, eu coloco esse forro aqui. Vou trocar o calcador da máquina pelo calcador de zíper, que facilita muito na hora de aplicar zíper. Se você não tiver também, essa pecinha tá inclusive em promoção lá na minha loja. E vou costurar aqui. Não esquece de mudar a posição da agulha, senão ela quebra. Testa antes de começar a costurar, aqui tá ok. Agora a outra metade do zíper eu vou colocar na mesma posição aqui do outro lado, ou seja, ela vai ficar com o lado direito para baixo e os dentinhos apontando agora para o meu lado direito aqui, para o centro do tecido. Por cima dele também vou colocar uma camada de forro e vou costurar do mesmo jeitinho.
Depois de costurar o zíper, a peça fica assim, a gente vai reservar essa parte e repetir o mesmo procedimento na parte de trás de jeans, que é aquela que não tem o bolso. Agora que a parte de trás já está no mesmo ponto que a parte da frente, a gente vai instalar aqui aquela linguinha que tem a outra parte do botão de imã. E a gente vai colocar ela bem centralizada aqui e por enquanto a gente vai olhar assim de frente e ela vai estar com o lado avesso para cima. O lado bonitinho aqui, o lado direito dela, vai estar encostado com o jeans. Para marcar o meio aqui, eu vou dobrar e fazer um piquezinho com a tesoura. Destroquei o calcador da máquina e aí eu vou fazer uma costura bem na beiradinha aqui só para fixar essa peça e ela não ficar solta aqui andando enquanto a gente fecha no próximo passo. Ela é bem na beiradinha, mas pode ser bem reforçada para ajudar essa peça a ficar bem fixada aqui e com o tempo ela não soltar. Agora eu vou aproveitar que a gente já trocou o calcador da máquina e a gente vai rebater aqui as costuras do zíper, colocando o forro para dentro e passando uma costura aqui pertinho do zíper, justamente para esse forro não entrar no cursor quando a gente abre e fecha. A parte de trás já tá com os dois zíperes rebatidos, agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui na peça da frente. Nossa, gente, eu esqueci de colocar a tirinha aqui, ninguém me avisou, hein? Deixa vocês. Mas brincadeira, vocês verem que eu também erro. Eu esqueci de colocar a tirinha, já vou pedir desculpa pra vocês. Então, o que eu fiz? Eu abri a costura e encaixei ela dobradinha aqui. Mas a hora certa de colocar essa tirinha é pôr ela dobrada 2 centímetros pra baixo aqui do começo do jeans, entre o zíper e o jeans na parte da frente mesmo, pra ela ficar posicionada aqui, ó. Adaptação feita, agora a gente vai juntar a parte da frente com a parte de trás e fazer o fechamento da carteira. Vou posicionar as duas partes aqui, uma sobre a outra, direito com direito, lembrando que a lingueta e o botão aqui eles vão ficar para cima, tá? Vou alinhar bem aqui embaixo os dois zíperes e aqui eu já vou passar o cursor dos dois lados, cada um cursor no seu zíper. E eu vou passar o cursor 2 vezes para ficar com as duas pontas do zíper fechadinhas.
Agora ficou as duas partes de jeans e o bolso aqui no meio, 2 forros para um lado e 2 forros para o outro lado. Nessa ordem aqui, abertinho desse jeito, a gente vai juntar bem certinho aqui o zíper e vai fazer uma costura na volta toda, deixando uma abertura aqui na parte de baixo de um dos forros para poder desvirar tudo isso e ter os 2 bolsos. Então, costura toda a volta aqui e não esquece do retrocesso no começo e no final dessa costura para não abrir enquanto a gente desvira. Agora, pela abertura, a gente vai desvirar. Vou colocar a mão aqui por dentro, vou achar o zíper, abrir ele, abrir o segundo zíper também. Tem que achar ele aqui dentro. Pronto. E aí, pelo forro aqui da segunda parte, a gente começa a puxar com cuidado, tá? Porque tem bastante material aqui, são muitas camadas. E tem as camadas de jeans também, que são bem durinhas. Então, vai desvirando com cuidado para não ter perigo de rasgar a sua peça. Depois de desvirar, a peça vai ficar assim com um forro para cada lado. A gente ainda precisa fechar a abertura por onde a gente desvirou. Eu vou fechar a minha na máquina mesmo, mas se você preferir, pode fechar a mão com pontinho invisível. Eu já tô com uma linha rosa bem discreta aqui, então eu vou fechar a máquina mesmo. Então agora a gente vai colocar os forros para dentro, vai ficar um sobre o outro, você vai sentir com a mão aqui dentro, ajeita bem as quinas do forro, fecha o zíper para ver como é que ficou e agora a gente já vai encaixar a alcinha aqui também e a nossa carteira já está prontinha. Essa daqui é a nossa peça finalizada, a carteira pronta, fica muito bonitinha. Vocês viram que é muito fácil de fazer. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Se você gostou, compartilha com as suas amigas. Já vai aqui embaixo, deixa o like, se inscreve no canal. E se você gostou muito, mas muito mesmo, deixa um comentário também dizendo o que é que você achou dessa aula. Até mais!